Então, irmãos, vamos dar início aqui à nossa aula. Está conosco Gil, pastor Johnny, está também conosco nosso irmão Ari, Felipe Riente, pelas redes sociais. Quero começar fazendo uma oração, pedindo a bênção de Deus e a graça dele sobre esse aprendizado, sobre mais esse semestre. As dúvidas e perguntas dos irmãos que estão online, mandem no grupo do seminário, no nosso grupo de WhatsApp, ou por texto ou por fala. Quero lembrar que tem um delay de por volta de 7 segundos, então a gente vai precisar se encontrar com relação a isso. Está aqui nas transmissões meu querido irmão Ângelo, que está me ajudando, e essa aula que hoje estamos fazendo, ela será feita uma vez por mês. As outras aulas serão via Skype em EAD, tá bom? Online, tá joia? Então vamos orar? Meu pedido de oração é que Deus nos abençoe, que Deus nos agracie e que o Senhor realmente derrame muita graça sobre esse seminário, sobre os alunos, sobre a igreja, os irmãos, sobre a minha vida, para que realmente a vontade do Senhor se cumpra sobre nós. Então vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por mais um ano letivo que o Senhor nos dá como graça para fazermos, realizarmos. E queremos te pedir, ó Deus, a tua bênção agora, nessa transmissão, nessa aula, ao vivo e também online. Que realmente seja um laboratório muito abençoado e que vidas sejam abençoadas, vidas sejam tocadas e pessoas realmente sejam agraciadas por esse material, por essa aula. Em nome de Jesus, abençoa os teus servos, abençoa, Pai, cada aluno, abençoa cada professor, abençoa, Pai, a minha vida, essa igreja local e que sejamos instrumentos do Senhor para abençoar o teu povo, tanto na igreja local quanto em outros lugares. Queremos glorificar o teu nome e realmente deixar, ó Deus, um ensino que te agrada em primeiro lugar. E depois queremos também, Senhor, fazer a tua obra com excelência, porque o Senhor merece apenas o nosso melhor. E tudo que não é o nosso melhor, o Senhor não merece receber, porque tu és santo, tu és justo, tu és reto. E queremos te amar, Senhor, com o nosso conhecimento. E queremos colocar o nosso conhecimento, queremos colocar os nossos sentidos, a nossa razão ao teu serviço, como foi Moisés, como foi Abraão, como foi Davi, os profetas Elias, Eliseu, como foram os apóstolos e de uma forma especial João Batista e principalmente Paulo, que consagraram seu intelecto, sua paixão a Deus e ao reino de Deus. Que assim, Pai, essa casa de profetas possa abençoar o maior número de pessoas. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, é assim que eu te glorifico e peço, abençoa esse seminário, abençoa essa igreja, abençoa as nossas vidas. Cobre com teu sangue os alunos e os professores. É assim que eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Glória a Deus. A nossa querida professora Aparecida também está aqui conosco. Ela mandou até um áudio, deixa eu ouvir o áudio dela. Queridos alunos, Deus abençoe essa aula, que todos vocês possam aproveitar bastante. É um prazer estar aqui com vocês. Estou vendo aí na aula também, acho que online, né? O Ari, acho que é Ariovaldo Cunha, é isso? O Dione Lucy, e o Felipe Riente também, né? E sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe a todos. Ariovaldo Cunha, né? Ariovaldo Cunha, Dione Lúcio, Dione Lúcio, o Ivan Dilson e o Felipe Riente. Deus abençoe a todos, viu?
Ângelo, Felipe mandou um recado no seu WhatsApp, tá? Tá. Joia, professora, glória a Deus. É isso aí. Vai mandando os textos, vamos estar interagindo, tá bom? Bom, se os irmãos quiserem passar o sinal para alguns amigos, indicando, pode indicar, eles só não vão participar do chat, porque como é uma coisa que está no chat do seminário, mas de repente... Bom apetite. Opa, o Google. Então podem encaminhar para alguns amigos, tá bom? Irmão Ari, se você quiser encaminhar para algum irmão que você está indicando, encaminhe, tá bom? O sinal. Ela é privada, mas você pode estar fazendo isso. Deixa eu só ajustar o foco aqui. Você quer virar? Virar. Joia. Deixa só o nosso irmão ajustar. Joia. Obrigado, Ângelo. Então, irmãos, hoje na nossa primeira aula, é uma aula de apresentação e já aula como é praxe. Então eu quero passar para os irmãos uma coisa que é importante, que é o nosso programa. Coloque para nós, Ângelo, o programa, por gentileza. A ementa. A nossa ementa. Essa matéria que teremos hoje, ela vai ser focada em 2 pontos. Antropologia e pneumatologia. A nossa grade curricular, ela é por módulos. O ideal é que a pessoa que vai iniciar o nosso curso pegue desde o início e assim vai evoluindo paulatinamente. Mas criamos também uma possibilidade de que o aluno, quando ele entra no meio do curso, como é um curso modular, essa parte que ele perdeu, ele pode voltar a fazer, porque são matérias distintas. Então, Ari e os demais irmãos que queiram participar do nosso curso, mesmo que você pegue no meio do curso, ou quem sabe no final do curso, não tem problema, porque a gente vai voltar. São matérias, eu diria, independentes. É claro que facilita muito para nós quando nós conseguimos, por exemplo, receber os alunos desde o início, que algumas matérias de fato são um pouquinho mais fáceis. Essa matéria, por exemplo, que hoje nós estaremos dando, ela está sendo baseada no livro do Gruden, que é esse material aqui, Teologia Sistemática do Eino Gruden. Então, talvez o irmão que está chegando agora já olha e fala, pelo amor de Deus, se é esse o livro dessa matéria, o que será os demais? Mas esse livro, só para os irmãos terem uma noção, nós usamos ele durante vários módulos. Então podem ver que hoje nós iremos começar na página 361. Eu disponibilizei a ementa, eu disponibilizei a grade, tudo no nosso grupo de WhatsApp. Tá bom? Então agora eu quero passar para os irmãos, eu disponibilizei inclusive mais cedo no WhatsApp, a grade do curso, que seria essa parte da ementa. Dá uma olhada lá, abre no seu próprio WhatsApp, ou se não olhem lá no telão, o que vocês preferirem. Quem está em casa, é o arquivo chamado ementa do curso. Vai estar sendo publicado agora para todos vocês. Então, é Teologia Sistemática 4, né? Temos a Teologia Sistemática 5 e a 6. Então, nós temos 6 matérias na nossa grade curricular de Teologia Sistemática. Então, para vocês verem como isso é rico, tá bom? E as dúvidas eu vou esclarecendo vagarosamente para vocês 3. No caso, tanto Ari quanto vocês 2 estão iniciando agora. Nosso querido irmão Felipe está na reta final. Ele está concluindo o curso. Ele também entrou um pouco depois, refez algumas matérias, esse é o último ano dele. Talvez ele conclua esse ano, se faltar uma matéria ou outra, será para o ano que vem. Em virtude da pandemia, em virtude da nossa dificuldade de darmos 2 aulas na semana. Lembrando que a dificuldade ela se dá porque temos uma outra classe para inaugurar quinta-feira. E como a nossa querida professora Aparecida está impossibilitada de estar aqui,
então dificultou mais, tá bom? E hoje nós contamos apenas com 3 professores ativos, que é o professor Fabiano, eu e a professora Aparecida. Então a gente tem que revezar entre nós. Então aqui a ementa, podem ver, está passando aí para vocês, a matéria antropologia e pneumatologia. Eu gostaria de pedir que o meu irmão, pastor, leia para nós. Eu não tenho. Não tem? Passa para ele o celular, irmão. Ou melhor, o arquivo, aquele arquivo que eu mandei no WhatsApp. Sim. O que trata a doutrina de antropologia? É a doutrina do homem, é da natureza humana. Parece bobeira esse assunto quando a gente fala, mas conhecer o homem, por que isso é relevante? Claro, é um assunto, eu diria, muito relevante, porque o ser humano é a suprema criação de Deus. Depois que Deus cria todas as coisas, por último, ele cria o ser humano. E quando ele cria o ser humano, ele ali faz desse ser humano a sua imagem e semelhança e dá a criação de todas as coisas para que o homem governe. Então nós somos a suprema criação de Deus. E conhecer os assuntos doutrinários que tratam deste assunto é muito importante. Parece bobeira, mas talvez vocês já notaram, por exemplo, que existem pessoas que eles se sentem como se eles fossem deuses. Não sei se vocês já notaram. Algumas pessoas viram pastor, aí pastor fica pequeno, eles precisam ser bispo, aí depois bispo eles precisam ser apóstolo, aí depois pai apóstolos, e aí arcanjo, né, semideus. E aí eu digo, mas será que isso está de acordo com as páginas das Escrituras? Conseguiu? Então, abre esse arquivo para nós, querida. Eu vou pedir para o irmão ler a parte do objetivo. O objetivo. Volta um pouquinho. Os irmãos que estão em casa podem abrir tanto pelo WhatsApp quanto também está sendo transmitido aqui pela nossa câmera. Leia para nós. O objetivo: capacitar o aluno a identificar as principais doutrinas relacionadas à doutrina antropologia e pneumatologia, conhecer e identificar as diferentes interpretações das principais denominações cristãs e teologias ortodoxas relacionadas, em especial a Confissão Doutrinária Batista Nacional, capacitar o aluno a identificar as principais fontes de pesquisa relacionadas ao estudo sistemático das doutrinas cristãs, também capacitar o aluno no entendimento da importância e da relevância dessas doutrinas para o exercício de um ministério sadio e ortodoxo, reconhecer a centralidade de Jesus Cristo na revelação bíblica, compreender o plano de Deus para o homem e o universo a partir da revelação especial e geral de Deus. Em síntese, esse é o objetivo: capacitar o obreiro, capacitar a pessoa a entender melhor a doutrina da antropologia e da pneumatologia. Nós gastaremos hoje é uma aula introdutória, que eu estarei agora apresentando todo o programa, e logo já estarei iniciando a matéria. Nós teremos apenas hoje e na aula que vem como material de antropologia. E nos outros encontros nós estaremos focando a doutrina da pneumatologia. O que trata a doutrina da pneumatologia? É a doutrina do Espírito Santo, tá bom? Mas hoje a gente só vai ler esse programa aqui. E quais serão os assuntos a serem abordados? Quais são os conteúdos? O conteúdo é a antropologia, a criação do homem, o ser humano como homem e mulher, a essência da natureza do homem, o pecado, as alianças entre Deus e o homem. Olha que interessante. Quando eu disse há pouco, sobre essa questão das pessoas, por exemplo, se sentirem maior do que elas são. Quando nós, como ministros, entendemos que o ser humano ele é de uma natureza, e essa natureza ela é caída, ela é uma natureza fadada ao pecado, mas pelo poder e pela graça de Deus ela foi regenerada. E agora regenerados por Deus, a divina semente, como preguei domingo, nasce em nós. E agora, por um presente, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós temos a natureza divina. Mas é um mistério isso. Olha que interessante. Porque o Raimundo, sem Deus, nasceu
para a glória de Deus, mas por causa do pecado se afastou. Ele precisou se converter. Ele precisou voltar-se para Deus. E no momento que ele volta-se para Deus, uma nova natureza nasce dentro dele, pelo poder do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia chama de novo nascimento. E a Bíblia vai dar aquela ideia de mudança de mente, metanoia, ou metanous no grego, mudança de mente. E olha que fantástico, é uma mudança de mente porque agora tem uma divina semente que nasceu. E agora tem uma natureza divina, como Pedro também afirma, que está em nós. Mas ainda num corpo caído. E aí a gente lembra do apóstolo Paulo que dizia, miserável homem que sou. Eu não faço o que eu gostaria de fazer, mas o pecado que está em mim continua aceso. Eu não faço o que quero. O que ele estava dizendo ali? Que ele era um fracassado? Claro que não. Ele estava dizendo que a natureza pecaminosa ainda estava nele. Pode ver que o apóstolo Paulo, certa ocasião, ele pede para o Senhor o livrar daquele espinho na carne. E ele foi esbofeteado 3 vezes por um diabo, por um demônio. A gente brinca, né? Muitas vezes quando a gente faz essa leitura bíblica, a gente fala que tem um anjo da guarda que nos protege, mas Paulo tinha um capeta que o atazanava, né? Era um demônio que o esbofeteava, e a Bíblia diz que era um demônio que o esbofeteava e por 3 vezes. E ali ele interroga Deus, e Deus diz que a minha graça te basta. Mostrando, Paulo, esse espinho está na sua carne, você ainda está na carne. Só que Paulo, quando ele faz a declaração em Romanos, que eu não faço o que quero, mostrando ali o pecado, ele não mostra que ele era escravo daquilo, ou seja, o pecado dominava. Ele mostra que agora o poder do Espírito Santo atuava na carne dele, mas havia uma luta constante. Ele vencia pela graça de Deus, ele vencia porque ele se sujeitava a Deus, mas se ele não desse espaço para Deus e desse espaço para a carne, ele pecava. É o nosso retrato, é a nossa história. Conhecer dessa matéria de antropologia nos faz ter uma maturidade com relação ao exercício do ministério. Porque muitas vezes nós achamos que o ministro ele se torna alguém santo no sentido de perfeito. E isso não é. Podem ver que hoje as pessoas esperam um pastor perfeito. Elas não querem um pastor que tenha falha. Podem ver que a figura pastoral virou uma figura, eu diria, quase de um super-herói. Ele não pode falhar. Se o pastor demonstra a fraqueza, ele perde o rebanho. Porque as pessoas querem uma personalidade perfeita. E eu pergunto, Paulo era perfeito? Pedro era perfeito? João era perfeito? João Batista era perfeito? Não. Davi era perfeito? Abraão era perfeito? Não havia homens perfeitos. O que havia eram homens consagrados. Que o único perfeito foi Jesus. Então, conhecer sobre a doutrina da antropologia foca a gente. E a gente começa, então, a entender o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia espera e aonde a gente pode chegar. Talvez você diga assim, mas pastor, então se a gente não é perfeito, o que a gente está fazendo aqui? É exatamente isso. A gente tem busca do conhecimento. Para quê? Para colocar a nossa mente, para colocar o nosso coração à disposição de Cristo, para poder servir melhor no Evangelho, para poder pegar uma mensagem perfeita. Não que sejamos perfeitos, mas a mensagem que sai dos nossos lábios é. Então, esse é um exercício que a gente tem que fazer o tempo todo. E a gente tem que saber e conhecer sobre essa doutrina, ela é muito importante. Porque a gente se pontua. A gente não vai ter uma expectativa nossa maior do que Deus espera de nós. A gente vai ter uma expectativa nossa da forma que Deus espera de nós. Pode ver, Jesus mesmo disse que a carne era fraca. Ele, o único ser perfeito, sabia da força da carne. Ele era perfeito, foi o único que não pecou, mas ele sabia que a carne era fraca. O Getsemane é a grande demonstração disso. Pai, me livra desse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Ele não queria passar pela cruz, mas ele sabia que era necessário. Então, a doutrina tratada sobre antropologia vai nos fazer enxergar coisas preciosas para a gente entender o ser humano como todo.
Por exemplo, a gente tem uma ideia, muitas vezes eu diria, um pouco hipócrita. A gente se converte e a gente se sente melhor do que o pecador. E aqueles irmãos muitas vezes falam assim, você, sua criatura. Não sei se já ouviram esse tipo de coisa. Você é criatura, sai daqui, seu endemoniado. E aí maltrata muitas vezes a pessoa que não é convertida. E eu pergunto, temos esse direito? Será que a gente tem esse direito de maltratar? E aí quando a gente vai conhecer um pouco sobre a doutrina da antropologia, a gente começa a ver que Deus ama todos. E o que nos distingue deles foi a graça. Simplesmente a graça. A graça de Deus repousou sobre nós, nós aceitamos Cristo, nós nascemos de novo, mas a imagem e a semelhança de Deus estão sobre todas as pessoas. No pior endemoniado, a imagem e semelhança está lá. A gente vai trabalhar sobre isso, para a gente aprender um pouco sobre isso. E aí a gente então perde um pouco a vaidade. Porque se não fosse a graça de Deus em nós, a gente não estaria aqui. E aí a gente começa então a enxergar até os dons como uma outra ótica. Porque o dom que Deus deu o dom. O dom não é nosso. Opa! Então por que eu me envaideço com o dom? Opa! Se o dom não é meu, logo eu estou a serviço com o dom. A doutrina da antropologia amadurece-nos. E essa é a proposta. Tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo? Alguma dúvida, Ari? Pode colocar aí no chat, tanto do YouTube quanto do WhatsApp, Ari. Tranquilo? Eu vou acompanhar pelo WhatsApp, tá, Ari? Porque fica mais fácil para mim. Tá bom? Então, beleza? E a doutrina da pneumatologia? O que ela trata? Continuando o nosso descritivo. Ponha para nós, Ângelo. Ângelo. Será que... né? Agora eu vou ler para vocês aqui pneumatologia. O que trata essa matéria? A obra do Espírito Santo. Na outra linha, a natureza do Espírito Santo. Os nomes do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. O batismo e a plenitude do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. E aí aqui, como assuntos dos dons, a gente vai trabalhar parte 1 e parte 2. Então, os detalhes a gente vai debater com mais peculiaridade depois, tá bom? E se você quiser aumentar um pouquinho mais, eu digo levantar, Ângelo. Eu digo, só para facilitar, né? Não, fica aqui, é de propósito mesmo, porque olhando para o irmão, eu olho para os alunos, só mudando um pouquinho o foco. Tá ótimo. Isso está ótimo, sim. Olhando para o irmão, eu acabo olhando para eles. Bom, como que é o meu critério de avaliação, irmãos? Para um aluno passar dessa matéria. Métodos utilizados que a gente vai ter aqui são aulas expositivas, leituras programadas, dinâmicas de grupos possivelmente não tenhamos por causa da pandemia. E a avaliação. Aqui tem a bibliografia básica. A bibliografia básica para essa matéria serão esses 3 livros. Pode pôr para mim agora, Ângelo? São os capítulos que eu indico aqui do Gruden. Mandei também na descrição, já hoje, no nosso grupo. E vocês vão ter também que ler partes desses outros 2 livros. Também é parte. Esses 2 livros são clássicos de teologia sistemática. Ótimo, maravilha, melhor ainda. Teologia elementar do Bancroft e introdução à teologia sistemática do Erickson. Excelentes, tá bom? Está tudo descrito. E também temos mais outro material, que é esse daqui, Os Fundamentos da Nossa Fé, que é um livro que já não publica mais. Então temos uma apostila que vocês vão poder xerografar.
ele era da editora Juep. Esses materiais, esses 5 livros, fazem parte de um pedaço de teologia sistemática. Então eu vou explicando melhor para vocês, tá bom? E como que nós fazemos? A minha nota, a avaliação. O irmão tem que ter 75% de presença, ou seja, faltou, no caso, hoje temos a facilidade de você poder assistir depois. Então, quer dizer, quem não participar na hora, eu vou sugerir que participem na hora, porque depois eu não sei, não vai dar para a gente tirar muitas dúvidas do irmão. Até dá, mas imagine se cada aluno, cada um de vocês assistirem essa aula num tempo e me perguntarem em tempos distintos. Talvez o aprendizado de vocês vai ficar truncado, né? Ainda não temos uma plataforma como eu gostaria, quem sabe um dia, para que pudéssemos então acompanhar o aluno em EAD de uma forma mais assertiva. Então, as nossas aulas serão às terças-feiras, sempre ou aqui ou, como eu disse, pelo Skype ou por outro meio de transmissão. E como que nós fazemos? O irmão não pode ter mais do que 25% de falta. Mais do que 25% já está retido. Outra coisa é prova, trabalhos extras e a leitura do livro. Todo o material de leitura, tanto do Gruden, como eu falei para vocês há pouco, como desses outros autores, nós geralmente fazemos assim, irmãos. Nós damos uma média de 200 a 300 páginas para o aluno ler naquele bloco, naquela matéria. Essa matéria aqui possivelmente dê um pouquinho a mais. Então, o irmão tem que ler muito, por isso que esse curso é puxado. Então, vocês vão começar a ler na página 361 e vão lendo. A matéria de antropologia, como eu disse, eu vou gastar apenas 2 matérias com ela. Então, vocês vão ler o capítulo, essa parte que é a parte 3, né? A parte 3 do Gruden, que ela tem por volta de quase 80 páginas, um pouquinho mais de 80 páginas, e vocês vão fazer uma resenha dessas 80 páginas. E aí, vocês entram em contato comigo que eu vou esclarecendo as dúvidas. Então, a gente vai dedicar 2 matérias para ela, para a gente poder debater em classe, o resto a gente debate por meio de redes sociais, telefone, e-mail, WhatsApp, etc. e tal. Essa daqui vai da página, é a parte 3 todinha do livro. Vai até a parte, quer ver? Deixa eu ver aqui. A criação do homem dentro do aqui, vai até a página 432, da 361 a 432. Depois eu passo tudo isso para os detalhes para os irmãos. Então, essa parte, vocês vão ter que fazer um resumo ou uma resenha, tá bom? Depois eu esclareço qualquer dúvida para vocês. Pastor, por que o senhor vai gastar só 2 aulas e pediu a resenha? Por isso mesmo. Porque se tratando desse assunto, que ele é importantíssimo, mas ele não é um assunto tão complexo. Saber da natureza do homem, saber daquilo que Deus espera de nós, saber de detalhes como, por exemplo, o papel do homem, o papel da mulher, a questão da imagem e semelhança, muitas dessas coisas nós já ouvimos falar. Saber da queda, do que implicou a queda, do que afetou a queda, a gente já ouviu falar. Pode ver que é uma coisa que a grande maioria dos irmãos não tem dificuldade. Esse material vai acrescentar na vida de vocês. Por que nós fazemos assim? Porque nós teremos por volta de 10 aulas, 10 encontros mais a prova. Então, nas outras 8 aulas, nós dedicaremos à pessoa do Espírito Santo, que é pneumatologia. Ou seja, a gente vai trabalhar a antropologia de forma assertiva e já vamos mergulhar para a pneumatologia. E aí sim, talvez você diga assim, mas por que essa diferença, pastor, professor? Porque essa doutrina precisa ser estudada com mais critério.
Possivelmente você já viu pessoas profetizando muitas vezes na carne, exercendo os dons, fazendo uma obra de Deus de forma errada. Tudo isso tem a ver com o dom do Espírito Santo na pessoa, porque ela não entendeu direito. Olha como que isso é importante. Porque a pessoa que ela entendeu direito o dom do Espírito Santo, ela entendeu direito a pessoa do Espírito Santo, ela não vai ter muito... Pelo contrário, ela vai ser mais assertiva. O obreiro, por exemplo, o pregador, ele começa a pastorear um grupo, ele começa a discipular algumas pessoas, muitas vezes ele não sabe lidar com essa questão do tempo do Espírito Santo na vida da pessoa. Se ele se batizou em um mês, ele quer que todo mundo se batize em um mês. E quantas são as pessoas que espana? Porque, como disse o profeta, a obra do Senhor não é pela força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nota, a compreensão da pessoa do Espírito Santo, da obra, da manifestação, dos nomes, é muito importante. E dos dons. Por isso que a gente vai gastar mais tempo. Tudo bem? Tranquilo? E como que funciona a matéria? A minha prova vale 3 pontos. A minha prova vale 3 pontos. Você acertou todas as 10 questões e ganhou 3. Você fez as 300 páginas de leitura obrigatória. Mais 3 pontos. Mais 4 pontos. E você fez os outros trabalhos extras que eu estarei passando para vocês. Mais 3 pontos. A somatória é 10. Ou seja, fez toda a leitura, ganhou 4 pontos. Tirou 10 na minha prova, deu mais 3 pontos. Qual que é a média mínima para passar? 7. Abaixo de 7, recuperação. Acima de 7, óbvio, já está 7 em diante já está aprovado. Mas nota que, por que eu faço dessa forma? Porque eu quero que você leia. Porque você lendo, você chega aqui na aula e a aula flui. Não lendo, fica patinando. Porque notem, são 10 encontros, uma média de 8 a 10 encontros. No nosso caso, se eu não me engano, eu reservei 11 encontros. Por causa dessa dificuldade de ser digital e ter uma turma nova. Então, olha que interessante. Nesses 11 encontros, se você ler tudo, você vai notar que a aula vai fluir, você vai tirar dúvida, a sua dúvida vai abençoar o teu irmão e aí a interação vai ser fantástica. A resenha sobre essa leitura que você fala, um tipo de um debate assim, um grupo assim, que nós vamos fazer? Não, é pessoal. A resenha é individual. Depois eu explico melhor para o irmão. Tá bom? Para a gente ganhar tempo aqui. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Então agora põe o outro slide para nós. Slide não. Desculpa, Ângelo. O outro arquivo que eu pus que era de o programa. O programa das datas. Isso. Abaixa ele. Ó, tá aí na tela para vocês. Abaixa não, levanta, né? É a mesma coisa. Não, coloca do início assim. Isso. Vai levantando aos poucos. Aqui estão todas as datas como que vão ser feitos os nossos encontros, tá bom? Pode levantar, Ju? Travou? Não tem problema. Devagarzinho. Aqui, inclusive aqui tem as explicações das matérias, das leituras, dos capítulos, tá bom? E deixa eu dizer, lembra que eu falei trabalhos extras? Há pouco eu falei trabalhos extras? Então, percebam, quais serão os trabalhos extras? Os trabalhos extras serão vai subindo para mim, acho. Todas as leituras e resenhas estão aqui. Sobe mais? Pode subir mais? Isso, mais. Pode ir mais. Isso. Aí. Pode subir mais. Mais um pouquinho. Ótimo. Quais serão os trabalhos extras? Temos 2 vídeos aqui, que são do pastor Augusto Nicodemos. Conhecem? Presbiteriano. Percebam, vocês que estão chegando agora, Ari que também está chegando agora. O seminário teológico nosso, ele nasceu do STBnet. Eu sou formado do STBnet. Tive a honra e o prazer de dar aula lá também, de estudar com eles. Eu sempre estive muito com eles, tanto é que trouxemos o seminário para cá. Emancipamos,
mas a nossa história é batista nacional. Então, o nosso seminário, mesmo hoje ele sendo emancipado, nós não estamos mais debaixo do STBnet, nós somos independentes, mas nós seguimos todas as doutrinas batistas nacionais. Nossa igreja, ela nasceu de origem batista nacional. Hoje, já desde 2018, de outubro de 2018, não estamos mais na Convenção Batista Nacional, mas somos uma igreja batista nacional. É uma igreja batista nacional independente. Fomos desligados da convenção e automaticamente continuamos seguindo o nosso curso. No entanto, o nosso seminário, eu sou um batista nacional de formação. Então, ele continua sendo batista nacional. Mas uma das coisas que eu apliquei aqui é o seguinte: o nosso diálogo teológico é muito grande. Então, por exemplo, a gente vai aprender com o presbiteriano, a gente vai aprender com o batista tradicional, a gente vai aprender com o metodista, a gente vai aprender com o assembleano e a gente vai dialogar com todos eles. Todos eles. Ah, é uma igreja nova, é um pensador, vamos dialogar. Fazer teologia é estar aberto às possibilidades de aprender com outras pessoas. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ontem mesmo eu estava em casa. Enquanto eu estava em casa, eu estava assistindo uma igreja presbiteriana. Eu acredito que ela é independente do Sul. Ela não tem o símbolo da maioria das presbiterianas. Então eu deduzo que ela é independente. Eu estou acompanhando essa igreja. Eu não conheço direito, mas o pastor prega muito bem. Ao mesmo tempo eu acompanho outra missionária, que é uma canela de fogo, uma pentecostal. Esqueci o nome dela, acho que é Camila alguma coisa. Eu acho que é Camila. Ela prega demais. A menina prega demais. Eu digo menina porque ela deve ter uns 30 anos, 30 e poucos anos, mas prega muito. É uma pentecostal cheia do Espírito Santo e eu admiro ela. Tem outra hora que eu estou aqui na Batista da Penha, na PIB da Penha, estou assistindo os cultos lá. Irmãos, essa interação nossa aqui nos faz conhecer muita gente maravilhosa. Então eu assisto lá, PIB da Penha, vejo o culto deles. A outra hora eu vou lá para Mananciais do Rio de Janeiro, uma outra igreja que eu tenho acompanhado, tem sido uma beleza. A outra hora eu vou lá para a Igreja do Amor, lá no Nordeste. Eu não sei, se eu não me engano, fica em Pernambuco, eu não me recordo agora o estado. Depois eu vou para Fortaleza, numa igreja batista central lá. Ou seja, eu fico andando e aprendendo com esses pastores e me deliciando. Agora, quando se trata de teologia, quando se trata de clássico, aí sim, eu sou mais criterioso. Aí eu vou no nosso amado pastor Ernesto Tonini, que é o fundador da Convenção Batista Nacional. Aí eu vou no Rousseau Shedd, que é o outro grande pastor erudito. Aí eu vou no Nicodemos, eu vou no Hernanes Dias Lopes. Quando é uma coisa muito mais profunda, muito mais teológica, eu fico com eles, porque eles acabam me abençoando muito mais. Isso não quer dizer que não tenham pentecostais, que não tem outros pastores que... Não tem, mas é que não dá tempo de você conhecer todos. Então, quando eu falo isso, e comento isso com os irmãos, a gente vai dialogar. A gente vai dialogar com todos eles. Tá bom? E aqui... Opa, dúvida no grupo. Joia, vamos lá. E esse vídeo do pastor Augusto Nicodemos... E esse material aqui, então eu já esclareço a dúvida no grupo, que é do Gruden, ou melhor, do Hobbes, eu esclareço melhor para vocês depois, tá bom? Então, tanto os dois vídeos do Nicodemos, quanto esse daqui do Hobbes, valem 3 pontos. Pastor, e se eu ler mais um material de teologia sistemática, e se eu ler mais, ou assistir mais alguns outros vídeos que o senhor recomenda? Tudo ponto extra. Eu sou muito generoso nisso, eu vou dando ponto extra. Porque assim, irmão, vamos pegar aqui uma última coisa antes de esclarecer a dúvida. Tem irmãos que leem muito, eles amam ler. E aí eu dou um livro, ele lê o livro, ele fala, quero outro, pastor, ele vai lendo. Esse irmão passou na frente dos demais. Se ele está fazendo uma leitura, está guardando essa leitura. Deixa eu dar até uma observação aqui. Tenho leituras de qualidade. Se você lê rápido e absorve, ótimo. Se você lê devagar, eu leio devagar. A minha leitura é muito devagar. Eu leio debatendo com o autor. Eu leio aprendendo com o autor, conversando com o autor. É o meu método de leitura. Os meus livros estão todos riscados, todos rascunhados. Olha aqui. Eu volto, reflito, eu penso, eu argumento, questiono. É o meu método de leitura.
E eu exercitei esse método de leitura depois que eu saí do seminário, porque antes, na época do seminário, eu lia muito rápido e a minha retenção foi muito pouca, eu me arrependi disso. Então, siga o seu tino. No entanto, se o irmão consegue ler, se ele consegue, por exemplo, pastor, me passa mais vídeos sobre o Espírito Santo, mais palestras, eu vou te passando. E tudo isso eu vou considerar, porque depois, na última aula, no dia da prova, vocês vão me entregar um relatório de tudo que vocês fizeram. Vou entregar os materiais e tudo extra, então vocês vão anotando. E tudo isso leva a ponto. Tem irmãos que já passaram de ano por causa desses trabalhos extras. Porque querendo ou não, a prova foi só por Deus, as leituras e os trabalhos extras. E estava ali quase que nem a cobra passando, raspando. Mas é um aluno aplicado que assistiu muitos vídeos e se realmente absorveu. E, opa, maravilha, passou de ano. Entendeu? Tá bom? Vamos lá para a dúvida. Tá, o material que vai ser utilizado ali, em primeiro lugar, é esse. Teologia Sistemática do Gruden. Providencia ele, pede emprestado. Eu, possivelmente aqui na igreja, deve ter um livro desse, ou deve estar com algum aluno. Providencia, porque você vai usar ele durante os 3 anos de curso. Os outros livros serão esses daqui também, que serão materiais de apoio, mas são livros importantes você providenciar, que é a Teologia Sistemática do Erickson e a Teologia Elementar do Bancroft, tá bom? Depois eu te explico com mais detalhes no particular, tá bom, Ari? Mas é isso. E o outro material é esse daqui, é a apostila dos fundamentos da nossa fé, que é esse livro aqui. Esse livro aqui, na realidade, foi a minha apostila que o irmão Tomé fez na impressora. Quem quiser ele, eu falo com o Tomé, ele de repente pode até fazer para vocês por um preço acessível. Né? Olha aí, olha que capricho. Ele pegou a minha apostila, que não existe mais esse livro editado. Então, é isso, tá bom, Ari? Se você ficar com alguma dúvida, eu te esclareço direitinho para que você não tenha nenhuma dúvida, tá bom? Joia? Vamos ver mais alguma coisa? Que horas são, Fio? 8h36. Nosso vídeo está há quanto tempo no ar? 48 minutos. Tá bom, então dá para... Tá, então a gente vai continuar mais um pouco. Isso, Ari, exatamente. Você vai ter que comprar o livro e o material de apoio, exatamente. Tá bom? Beleza, até aqui, irmãos? Tranquilo? Tranquilo? Então, irmãos, agora no nosso livro texto, como nossas aulas, essa aula de hoje é mais uma aula, eu diria, de abertura, de explicação, e eu também não quero gastar muito tempo. Qualquer dúvida eu tiro depois no pessoal pelo WhatsApp, para que a gente possa estar usando esse material como divulgação também, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês, os irmãos aqui que chegaram agora, vocês 3 no caso. Isso é legal para vocês. Nós tivemos no módulo anterior, que foi História dos Avivamentos, nós fizemos o módulo, eu dei a aula desse módulo, e ele está disponível no nosso site, ou melhor, no nosso canal do YouTube do seminário. Se você der uma olhadinha depois, você vai ver que existe o módulo de História dos Avivamentos. Bom, deixa eu fazer aqui um desafio para vocês. Se vocês quiserem fazer essa matéria e seguir, por exemplo, vamos supor, os irmãos estão com vontade, estão com sede, conseguem tempo para isso, ótimo. Podem assistir aquelas 10 matérias, se eu não me engano são 10 aulas. Ela está tanto no nosso canal do seminário, quanto está também no nosso Instagram do seminário. Eu deixei elas como aulas modelos, para que abençoe muitas pessoas.
Deixei aberto mesmo. Mas aos alunos, como que nós podemos fazer? Vocês podem pegar esse material e estudá-lo. E aí eu vou dando todo o suporte também para vocês dessa forma. Tá bom? Então quem tiver um interesse, depois fale comigo, de repente a gente já resolve uma situação. Eu tenho outras aulas gravadas também, da mesma forma. Por isso, notem, nós não estamos conseguindo hoje fazer 2 aulas semanais, mas eu tenho muito material gravado anterior, que de repente o irmão vai poder então aprender fazendo também as videoaulas. E aí, fazendo as videoaulas, a única coisa que eu vou pedir, caso os irmãos queiram fazer isso, no caso os alunos matriculados, porque assim, irmãos, tudo tem que ter ordem e decência. Porque a gente deixa um pouco mais privado os materiais, porque senão avacalha. Como o nosso foco aqui não é dar diploma, a gente não quer dar diploma, a gente quer formar obreiro. Dar diploma é fácil, cria um cursinho e dá o diploma. A proposta não é essa. A proposta é ver os irmãos crescerem com Deus, crescerem na fé, crescerem como ministros, crescerem como homens e abençoarem a igreja. Essa é a proposta. Os irmãos chegando nesse ponto, maravilhoso. Eu tive um aluno aqui, inclusive esse aluno vai pregar aqui na nossa igreja amanhã. Ele foi aluno do nosso seminário, hoje ele está na Assembleia de Deus, mas ele sempre está aqui conosco. E, querendo Deus, ele pretende, inclusive, caminhar conosco na igreja local. Fiquei muito surpreso e feliz por ele ter dito isso, mas é no tempo de Deus, ele está nos trâmites. Hoje ele pastoreia uma congregação de uma outra igreja, mas ele já entregou essa congregação. Então assim, ele está no trâmite de vir para nós. Tanto é que o convite que eu fiz para ele pregar aqui foi antes de saber de qualquer outra coisa. Foi bem antes, ele até falou, pastor Rai, inclusive eu estou com a minha esposa querendo me unir com vocês. Não é costume isso acontecer. Mas esse irmão, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, sabe pastor, depois que eu entrei no seminário, até minha esposa disse que eu me tornei um pai melhor e um cristão melhor. Então eu estou feliz. Se tornou um cristão melhor, fui útil para a vida dele, a igreja, no caso, os professores, e ele se tornou um pai melhor, um ministro melhor. É isso, não é o currículo, não é o diploma, porque a gente não vai pegar um diploma na mão e vai falar na cabeça do endemoniado, sai demônio em nome de Jesus. É a vida do cristão. Então o diploma é o diploma, mas a vida do cristão é diferente. Então, os irmãos que desejarem nadarem nessas matérias, eu vou passando para os irmãos. E aí a única coisa é deixarmos tudo isso alinhado, documentado, aí a gente vê a questão de preços, etc. e tal. E também os irmãos sempre, como é uma aula que já foi gravada, eu quero sempre que tenha um resumo de cada dia, tomando nota, porque você não está participando lá, você está tomando nota, para comprovar mesmo que o irmão participou, que o irmão absorveu, porque, como eu disse, se o irmão de repente, hipoteticamente, cochilou lá, babou em cima da mesa, acabou a aula, eu vi a aula, não viu, né? Não foi pelo Espírito, né? Viu o anjo, viu o arcanjo, mas não viu a aula, né? Então fica aqui a dica, tá bom? Eu esclareço mais para os irmãos, tá bom? Bom, e agora vamos ao slide, aquele slide, a gente vai passar, agora vai ficar lá no telão, ou vai ficar aqui também para vocês, quem quiser acompanhar aqui ou lá, onde vocês preferirem, tá bom? Tudo bem até aí, irmãos? Irmãos que estão em casa, deem um ok se está tudo bem. Nós iremos agora passar um slide na nossa tela, que é tratando um pouco sobre a doutrina da antropologia. Joia, beleza. Então, tenha bondade, Ângela. Continua. Aqui é uma apresentação, só dar uma pausa aqui. O livro do Gruden, irmãos, ele trata desses 7 blocos. Ele vem a doutrina da palavra de Deus,
a doutrina de Deus, a doutrina do homem, as doutrinas de Cristo e do Espírito Santo, no bloco 4. Só que aqui no nosso seminário nós dividimos. A gente tem um módulo só a doutrina de Cristo e outro módulo só a doutrina do Espírito Santo. Tá? Mas no livro é junto. Tá bom? Depois, no 5, a doutrina da aplicação da redenção. Pastor, o que é isso? Aplicação da redenção é santificação, regeneração, remissão. É isso. São as obras que Cristo fez quando Ele morreu por nós. Propiciação, reconciliação. Isso tudo é a doutrina da aplicação da redenção. Como que a redenção de Cristo atingiu-nos? Nota, a gente aprende quem é Cristo, o que Ele fez, quem Ele é, o que Ele realizou. E depois a gente vai e estuda como isso aconteceu em nós. Olha que legal. O que isso representa em nós? Parece, olhando assim, meio desconexo, mas quando a gente mergulha, você fala, meu Deus, isso é maravilhoso. Entendeu? E depois a doutrina da igreja. Pastor, a doutrina da igreja, sim. Eclesiologia. É importante saber disso. Né? Pode ver que as cartas do Novo Testamento são doutrinas organizando a igreja. Pode ver que a igreja tem uma ordem, tem uma decência. O que a gente está fazendo aqui é parte dessa ordem, treinando obreiros. Pode ver que um pastor, nem todo pastor é professor de seminário. Por quê? Porque não recebeu um dom. Ele é um evangelista. Hoje, por exemplo, nosso irmão Marcos, que é um obreiro da nossa igreja, publicou um vídeo de um pregador que está saindo nas cidades do mundo todo pregando o evangelho. É um João Batista. Maravilhoso. Tem hora que ele vai até com roupa de pano de saco e pregou. Esses dias, semana passada, ele publicou um vídeo, ele pregando lá em Nova York, lá na Avenida Central de Nova York, pregando na rua. É um ministério, Deus está usando ele demais. Esses dias ele veio aqui para o Brasil, estava em Salvador. É um pregador. Isso é evangelho. Na minha concepção, isso é pregação nas ruas. Claro que eu admiro quem vai tocar, eu admiro quem vai abordar ombro a ombro, tudo isso é pregação. Mas esse é um evangelismo que a gente não tem visto mais com tanta frequência. Por quê? Porque muitas vezes, hoje as pessoas querem o quê? As redes sociais, querem visibilidade. Pode ver. É uma bênção redes sociais, mas virou engodo. Virou engodo. Por que virou engodo? Porque a pessoa agora acha que vai ser famosa. Eu digo, será que Deus nos separou para isso? Para sermos famosos? Interessante isso. Ou será que Deus nos separou para orarmos? Interessante isso. Será que Deus me separou para ir para uma praça e pregar? Eu acho maravilhoso isso. Ou será que Deus me separou para uma aula, formar obreiros? Isso é doutrinas da igreja. A igreja precisa ser estruturada. Pode ver. Não é aquilo que eu mais quero, é aquilo que Deus quer. Saber disso é maravilhoso. A igreja vai se estruturando. Pode ver que hoje parece que não, mas as pessoas precisam entender um pouco mais sobre a importância da igreja. Eu me lembro que eu tinha uma moça aqui na nossa igreja, que certa ocasião uma amiga dela perguntou, qual é a sua igreja? Ela disse, a Igreja Batista Missionária, em Ferraz. Tá aí a outra igreja que você se converteu. Eu falei, não, eu me converti lá. Mas há quantos anos você frequenta a igreja? Ela falou, 10 anos. Eu falei, você é doida. Você é doida. Como você ficou tanto tempo numa igreja só? E ela me contou isso quando ela tinha 10 anos aqui. E ela ria, e eu ria, né? Eu ria com ela, porque é estranho. Ela que está errada. Porque essa amiga que a abordou falou, não, eu já passei por várias. O que é? Isso é um problema. Eclesiologia. Pode ver, as igrejas hoje elas tomam... Antigamente nós falávamos do pessoal da congregação que pescava em aquário, né? Hoje os pastores neopentecostais roubam os aquários. Eles encostam o caminhão, vamos lá, obreiro, pega o aquário e leva embora, pode ver. Não é?
Quantos são os pastores que têm tido essa experiência? Chama um colega e de repente o colega arranca tudo. Ué! E são muitas notícias assim, isso é um problema que a gente está enfrentando. Por quê? Porque a igreja virou negócio. A igreja não tem mais aquele zelo, do zelo apostólico. Você é de Jerusalém? Então há um pastorado em Jerusalém. Você é de Antioquia da Síria? Há um pastorado em Antioquia da Síria. Leiam a carta lá do Novo Testamento, em Atos 15, quando Paulo vai lá em Jerusalém, no primeiro concílio, ele sai de onde? Ele sai de Antioquia. Ele vem e desce a Jerusalém. E ali eles fazem uma reunião. E ali eles entram num acordo. Opa, Paulo era de onde? Paulo era de Jerusalém? Não, Paulo não era de Jerusalém. Paulo era de Antioquia. E por que eles foram em Jerusalém? Porque membros de Jerusalém foram falar coisas lá em Antioquia. E eles queriam saber, os apóstolos endoidaram ou o que aconteceu? Estão mudando de doutrina. Então foram lá resolver a questão. E lá eles harmoniosamente chegaram num consenso e cada um voltou para a sua igreja. E Paulo era o manda-chuva de Antioquia? Não, Paulo não era o manda-chuva de Antioquia. Paulo era um obreiro de Antioquia. Pastor, o grande apóstolo sobre ele estava Barnabé. Sobre ele tinha profetas e apóstolos. Sim, e num dado momento, em Atos 13, disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e a Barnabé e Paulo. E eles são enviados. E nas viagens o Espírito Santo vai dando mais graça a Paulo. E Paulo passa a ser o principal dos missionários e dos apóstolos. Mas Paulo não era autônomo. Paulo, ao voltar da primeira viagem missionária, prestava relatório à igreja de Antioquia. Tinha um pastorado que cuidava de Paulo. Paulo não era autônomo. Está entendendo a eclesiologia? Isso é fantástico, irmão. Por que não se estuda isso? Porque o que importa é a igreja cheia, mesmo que sejam de pessoas vazias. E aqui fica um sinal para nós. Aquela igreja de 120 abalou o mundo. A igreja de Antioquia, de algumas centenas de pessoas, evangelizaram o mundo. Então a gente tem que resgatar isso. E o sétimo é a doutrina do futuro, que é escatologia. O livro é dividido assim, tá bom? Continuando e entrando agora um pouco nos slides da nossa matéria. A doutrina do homem. A doutrina do homem. Essa expressão homem, como referência à raça humana. Porque Deus nos criou, como Deus nos fez semelhantes a Ele próprio, como podemos agradá-lo pelo nosso viver. A gente vai tratar tudo disso nessa matéria. Continua para nós, Ângela. Perguntas normativas, Por que Deus criou o homem? Resposta: para a glória de Deus. Vamos ler lá João 17:5. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O próprio Jesus sabia que Ele estava aqui para glorificar o Pai, porque antes de tudo eles já eram glorificados na eternidade. Por quem? Pela sua criação. O versículo de número 24 também diz: Pai, quero que os que me destes estejam contigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Entender a doutrina da antropologia do ser humano é resgatar que o ser humano nasceu para glorificar a Deus. Podem ver, nosso país está vivendo dias caóticos. E o problema do Brasil não é a fome, o problema do Brasil não são as ideologias, o problema do Brasil
é espiritual, ausência de verdadeiros convertidos. Porque no momento que uma pessoa se converte, há um reencontro com o Eterno. E reencontrando-se com o Eterno, ele glorifica a Deus. E ele ajeita a sua vida, ajeita o seu lar e ajeita o seu mundo. Essa é a nossa grande necessidade. Graças a Deus, no nosso país, graças a Deus, a gente tem visto conversões. Mas sejamos honestos, a gente tem visto também muita religiosidade. Muita religiosidade em nome de conversão. Não sei se vocês têm notado isso. A gente vê um monte de gente indo para a igreja para pegar bênção, para ser rico, para prosperar, para ser cabeça e não ser cauda. Mas a gente não vê um monte de gente indo para a igreja para glorificar a Deus. Pode ver. Perdeu o emprego, já não vai para a igreja. A mulher partiu, já não vai para a igreja. O marido ficou com Covid, está entubado, já entra em crise. Vem cá. Qual é o problema? O problema é que a pessoa não entendeu. Ela faz do reino de Deus essa terra. E aqui, não é, o reino de Deus não é essa terra. Essa terra nós somos peregrinos. Porque quando entendemos que nascemos para a glória de Deus, tudo muda. Então, entender da antropologia é entender desse homem que cai, desse homem rebelde, que agora ele volta-se para Deus. Continuando, por gentileza, Ângelo. Temos vários outros textos, Isaías, né? Volta um pouquinho. Volta mais um. Isso. Isaías 43, 7, Efésios 1, 11, 12, 1 Coríntios 10, 31. Todos esses slides, irmão, no momento que vocês compram o livro do Gruden, vem um CD autoexplicativo com tudo isso, tá? Então isso daqui é um material de aula, é um material de pesquisa, tem muitas outras coisas. Não veio? Depois eu te passo então. Se não veio, tem certeza? Abre a capa e contra a capa. Só dá uma olhadinha. Porque o meu tinha vindo por aqui. Olha. Então eu te passo todo esse material. Você poderia, tá vendo? Veio aqui que eu observei, tem aqui, grátis aulas prontas, PowerPoint, resumos e modelos de provas e link para download. Ah, então é para quando você... agora então você é só pegar, só fazer o download. Na época veio o CD, na minha época. Quer dizer, na minha época, irmãos... Faz tempo, né? Não, a minha época era outra época, aqui ó, era da máquina de escrever. Eu entrei no seminário em 1990, quando eu tinha 18 anos. Aliás, eu tinha acabado de fazer 19. Ô irmão, olha, pastor, era uma peruca que nem a tua. Não era que nem aquela lá não, mas era que nem a tua. Não, claro. E eu me formei em 93, né? Então eu sou de uma geração bem antiga. Mas você vê, o seminário sempre fez parte da minha vida. Que legal. Sempre. E aí em 95 eu vim para essa igreja. E estou cuidando dela desde 95. Glória a Deus. No ano de 2000 comecei a dar aula num seminário. Depois, efetivamente, comecei em 2012, se não me engano, lá no STBnet. E aí em 2011 começamos no STBnet. Mas antes sempre participava de várias palestras, tudo. Aqui não tinha muito tempo, né? Trabalhava fora. E aí eu estou dando tempo integral aqui desde 2009. Então em 2010, desde 2011, comecei a dar aula, porque, irmãos, parece bobeira, mas dar aula aqui é muito trabalhoso. É mais trabalhoso do que cuidar da igreja. Por causa vocês precisam de ser alimentados assertivamente. A igreja também, mas é outra dinâmica, né? É outra dinâmica. Então... E aí, era outra época, irmãos. Na época que eu comprei aqui para dar aula, tinha CD. Isso daqui foi 2011, 2012. Né? Então, continuando. Qual o propósito da existência humana? Cumprir com o objetivo da nossa criação. Parece tão simples, mas é tão complicado, né? A gente vai discorrer aqui com bastante critério no livro, né? E João 10:10, vamos ler João 10:10? Pode ler para mim, irmão? João 10:10? Eu estou na NVI. Pode ler, eu acabei de ler na NVI também. O ladrão vem apenas para roubar, matar
matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Aleluia, olha, vida em abundância, cumprir com propósito. A gente nasceu para viver, não nasceu para morrer. No início da minha explanação, enquanto eu falava do conteúdo, eu falei assim que o Raimundo, ele se converteu, então a divina semente veio dentro dele, e aí a natureza divina cresce nele. Então é como se o Raimundo agora fosse o Raimundo humano e o Raimundo espiritual. É como se na nossa natureza, no momento da conversão, aquele... Ângelo, põe para mim. No momento da nossa natureza, no momento da conversão, o nosso espírito está adormecido e coberto pelo pecado. No momento da conversão, ele rompe aquela película do pecado. Pode ver que a gente nasce para Deus. Película do pecado é o que nos separa com Deus. É sutil, é praticamente imperceptível, mas ela existe. No momento da conversão, esse ser que é um ser espiritual, que está adormecido pelo pecado, ele nasce. E agora os seus sentidos estão atentos e ele tem conexão com Deus pelo Espírito. Por isso que é a divina semente, por isso que é a natureza divina. E esse Espírito trabalha onde? Na alma, que trabalha no corpo. Olha que fantástico. Nota, então, eu nasci de novo. Eu nasci uma vez fisicamente, nasci segunda vez espiritualmente, morrerei uma única vez. O meu novo nascimento gera vida e vida em abundância. Mas quem não nasce de novo, não tem vida e vida em abundância. Nasceu uma vez e se ele se mantiver assim, morrerá a primeira vez e morrerá a segunda vez. Quem recebe o entendimento de Deus, ele nasce duas vezes e morre uma só. Porque ele cumpre com todo o propósito de Deus, que é vida em abundância, que é vida com significado. Mas quem não nasce de novo, morre duas vezes. Pode ver. É o que a Bíblia ensina. Interessante, né? Então, entender sobre isso, entender sobre essa questão, coloca lá para nós de novo, no mesmo slide, é entender o propósito da nossa existência. Aqui temos vários textos, Salmos 16, 11, Romanos 3, Romanos 5, 2, 3, e aí vai além. Continuando, próximo slide, por gentileza. O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? O que significa isso? Eu me lembro que eu dava essa mesma aula para os seminaristas na primeira turma, que ainda era STBnet, e que eu fiz a seguinte pergunta. Pode colocar na tela. Todas as pessoas têm a imagem e semelhança de Deus? Aí um seminarista levantou a mão e falou, não, só tem a imagem e semelhança de Deus quem se converteu. Eu falei, e os outros? Não, os outros é tudo endemoniado. Aí eu falei, não, irmão. Parece que é assim mesmo, né? Na prática, as pessoas estão mais endemoniadas. Como no Hitler vai ter a imagem e semelhança de Deus? Como? Mussolini? Como que vai ter? Como pode numa pessoa como essa, que é um bandido cruel, você falar, tem a imagem e semelhança de Deus? Não tem. Tem demônio, tem tranca-rua, tem tudo que não presta. Mas aí onde entra conhecer um pouco as Escrituras. O ser humano, ele nasce com essa bênção, que é ser a imagem e a semelhança de Deus. Mas o pecado desfigura isso. O pecado aniquila isso. E é como um espelho distorcido. Temos, mas está distorcido. Eu li esse tópico aí e eu achei uma palavra muito interessante que eu acho que contempla bem essa semelhança que nós temos com Deus. Eu até anotei aqui, similaridade. É similar, não é igual a Deus, mas é similar ao caráter de Deus. Exato. Nós somos a imagem e a semelhança similar. Temos isso. Por isso que, vamos falar agora aqui abertamente. O ser humano, ele não tem dentro dele aquela ideia de que ele é Deus. Principalmente o homem caído. Eu me basto, eu me viro, ainda mais quanto mais inteligente, mais competente, eu chego à lua, eu crio remédios, não é? Sou arrogante, né?
Essa arrogância, vamos entender um pouco ela. De fato, a gente é muito competente. Pode ver, a gente nasce achando que não vai morrer. São as similaridades da eternidade. Só que como foi desfigurado pelo pecado, agora a gente fica à margem da graça. Mas nota, vamos pensar aqui. Olha o que o ser humano fez no planeta. Construiu prédios, viadutos, tecnologia. É fantástico. Chegou na Lua. Mandou sondas e naves e objetos para Marte. Temos telescópio viajando no mundo, ou melhor, no universo, fotografando e mandando. É uma coisa fantástica. A engenhosidade humana. O que é isso? É a imagem e semelhança de Deus. É que na realidade nós nascemos para sermos, entendam bem, eu vou colocar a palavra, como se fôssemos seres divinos. Pode ver? Os anjos não são seres divinos? São. E o ser humano é um ser divino. É um ser divino. É perfeito. E entre os seres humanos e os anjos, o ser humano foi criado até numa categoria superior aos anjos. Exatamente. Seria mais ou menos isso. Só que o pecado desfigura. E pode ver que hoje os anjos trabalham nos servindo. Mas por que ele nos serve? Porque mesmo assim temos a imagem e semelhança de Deus. Nota, a gente recebe a graça de Deus por meio de anjos. Os anjos estão num patamar superior ao nosso por causa da perfeição. Mas como essência, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, da criação de Deus vem toda a criação espiritual e física, tem os homens, só o homem que possui a imagem e semelhança de Deus. Mais nada. Deixa eu ver se eu só entendi. Na verdade, quando a gente usa o termo imagem e semelhança, eu estou levando em consideração a minha inteligência, ao ponto de eu poder gerar ou criar alguma coisa, mas isso também se refere ao meu caráter. Quando eu nasço, o meu caráter, entre aspas, puro, embora eu seja um ser caído, né? Porque eu já nasço em pecado, essa pureza que teoricamente existe na criança, ela traz um pouco de semelhança com o meu Criador? Ou é a ideia que eu estou gerando aqui que não tem sentido? Não, todas essas ideias e ainda mais. Por isso que é legal, e a gente vai estudar aqui Adão, e é interessante, porque a gente entende a nossa essência. A antropologia, a gente vai entender a nossa essência. A gente vai olhar para aquela criação antes da queda. Um ser que governava. Eu lembro que nos meus dias de seminário, alguém falou assim, pastor, eu vi alguém, falou para o professor, né? Alguém dizendo que Adão voava, ele levitava, ele entrava no mar. Aí a gente deu muita risada, tal, né? Falou assim, é uma ficção interessante. Mas, irmãos, a capacidade de Adão perfeito é uma coisa absurda. O intelecto, as emoções, a questão física. Pensem, irmãos, pensem. É uma coisa que a gente não tem noção do que é. Alguns especialistas vão dizer que o nosso cérebro, ele teria capacidade para continuar existindo por volta de 1000 anos. Depois é mais ou menos isso, ele vai evoluindo e tendo percepções cognitivas e ampliando até por volta de seus 70, 80, e depois ele vai perdendo pouquinhas coisas, mas tão pouquinhas, que se nós tivéssemos físico, ele apagaria por volta dos anos 1000. Isso lembra que geração? Antes do dilúvio. Então a gente fica impressionado com isso. A capacidade cerebral é que o corpo não responde. Mas se o corpo respondesse, seríamos um cérebro produzindo aos 200 anos, 300. Tem um estudo sobre isso. Então, essa sua fala, pastor, ela é muito coerente. No que sentido? Então, a imagem e semelhança de Deus é aquele ser que foi criado e moldado pela mão de Deus. Nota, olha que coisa fantástica. Quando Deus cria o universo, o cosmos e todas as coisas, Ele fala. Mas o ser humano, ele toca. E depois ele assopra a alma. Ele sopra o fôlego de vida, que a Bíblia vai falar que é imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança é como se ele pegasse parte dele, porque Deus é espírito e desce ao homem. Então o homem, ele é um ser espiritual, tem uma alma e habita num corpo.
Então, em essência, nós não somos carne, corpo, alma e espírito. Nós somos espírito, porque Deus é espírito, o eterno é espírito. Possuímos uma alma e habitamos num corpo. Pode ver que partimos daqui, o nosso espírito volta para Deus. E um dia ressuscitaremos com o corpo glorificado para viver eternamente ao lado dele. Então Deus faz com a mão o homem, faz com a mão a mulher, sopra neles a alma ou o espírito, faz eles serem pessoas que governam na criação, e é o único ser que tem e possui algo similar ao que Deus tinha. É como se Deus derramasse uma gotícula dele no ser humano. Fantástico isso. Fantástico, fantástico. A única coisa, e aqui eu quero deixar uma coisa fantástica para o coração de vocês. A única coisa no planeta que tem a imagem e a semelhança de Deus e contém o Espírito Santo é o ser humano e a Bíblia. Pode ver, ela contém o hálito, o sopro de Deus. Pastor, e na igreja? Não, na igreja não. A igreja só existe por causa da gente. Pode ver que nós o ser humano e a Bíblia, pode ver que na conversão há um reencontro aqui. Não é? Na conversão não há um reencontro, a Bíblia passa a ser um livro amado. Por quê? Porque agora nós nascemos espiritualmente. E esse livro, que é o livro espiritual de Deus, faz sentido na nossa vida. Pode ver que uma mente não convertida não entende. E quando eu fiz uma crítica de igrejas que só crescem e não são convertidos, olha o perigo. Que é uma religião a mais. Mas olha, na hora que é um convertido. Então, o ser humano, quando ele se une à Bíblia, pode ver, ele conhece o seu Criador. Pode ver. Tudo na criação de Deus, Deus fez com o seu poder. Mas onde ele habita? Ele habita no ser humano e habita nas Escrituras. E nas paredes, no prédio? Não, isso aqui é prédio, vai ficar. E a igreja? O que é a igreja? A igreja não é parede. A igreja é ajuntamento de crentes. Onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estou. Ali é uma igreja. Aí o Senhor se faz presente. Por quê? Porque é um templo do Espírito Santo unido a outro templo. A Bíblia não fala que individualmente nós somos igreja. Nós somos templos do Espírito Santo. Mas no momento que eu estou com meu irmão, aí já é uma igreja. Que é o ajuntamento dos santos. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Isso significa que Abraão, antes da queda, ele poderia ser chamado, ou poderia se falar que ele era igual a Deus? Não, porque Deus é único, Ele é especial e Ele é incomparável. Deus é único. Mas Ele tem essa similaridade, no sentido de, como presente, recebeu a imagem. Por isso que a Bíblia vai dar essa ideia, e os escritores, é a imagem. Nós não somos... Quando eu falei que fiz aqui até a pergunta, daquela arrogância humana, achando que é Deus, é que há um poder nessa criação de Deus dado ao homem, que é especial, mas seria como se fossem pequeninos deuses. De fato, dá essa ideia. Não é legal usarmos esse termo, porque aí vai entrar para um campo místico, e principalmente nas religiões orientais, que buscam a evolução, eles não buscam a reencarnação para se tornar seres divinos, pela sua capacidade e pelo processo de reencarnação. A gente não crê nisso. Mas pode ver que no budismo, no espiritismo, você vai reencarnando, você vai evoluindo, até chegar àquele estágio de perfeição. Tanto é que eles dizem que Jesus é isso, a gente não crê nisso. Mas pode ver que o ser humano é como se ele fosse criado um pequenino Deus. Não igual, ninguém se compara a Deus. Porque, olha só, o ser humano ele é criado, ele não é eterno. Ele é criado. Então pastor, mas se a gente vai para o céu, vamos ressuscitar, então a gente não é eterno? Não, nós não somos eternos. Porque eterno, qual é a definição de eterno? Que não tem começo, meio e o ser humano teve começo. O único ser eterno é Deus, nem o diabo é eterno. Um dia ele foi criado, os anjos foram criados. Nós somos imortais. Entendeu? Imortais para a ressurreição eterna e gozo eterno,
e outros que são seres imortais para a condenação eterna. E aí onde entra a condenação eterna, isso é real. Mas conhecer sobre isso é muito interessante, tá bom? Vamos só mais um slide e a gente vai tomar... vamos parar agora porque já deu 9h14, né? Vamos agora dar uma pausa. Queridos irmãos, a gente vai dar uma pausa de 10 minutos. Tudo bem? Então deem um ok aí.